Ok, pessoal, então começando mais uma aula, né? Avisando a todos aí que esta aula está sendo gravada e depois será disponibilizado no Siga. Bom, então o que nós vamos fazer hoje é dar continuidade ao que nós estávamos fazendo ontem, que é a análise da relação entre demanda e oferta agregada, né? Então, ontem nós falamos, né, acerca da incorporação, digamos assim, do aspecto relacionado à rigidez do, dos salários por conta da visão keynesiana, né? Então, os keynesianos americanos, então, passam a discutir a questão da oferta agregada, né? A partir da incorporação da hipótese da rigidez dos salários monetários, e nós ontem paramos aqui, né? Falamos que nós temos a curva de demanda agregada, né, que ela vem da produtividade marginal do capital, né, os empresários, eles contratam, né, pessoas de acordo aqui com a produtividade, e a curva de oferta de trabalho, nesse modelo aqui, ela não está fazendo absolutamente papel nenhum, uma vez que o salário monetário, tá, o salário monetário, ele é fixado por questões fora do mercado de trabalho, né? Então, ele é exogenamente determinado por outras questões fora do mercado de trabalho, e uma vez que ele é fixado, né, uma vez que ele é rígido, relativamente rígido, ele vai determinar qual que é o nível de emprego. Então, dado que o salário monetário é fixo, está fixado, o único, digamos assim, a única escolha que o empregador vai ter, que o capitalista vai ter, né, que o empresário vai ter, é de determinar qual que é o nível de emprego que ele vai adotar, dado o salário monetário, tá? Bom, então o salário monetário, né, nós estamos passando, antes o salário real dependia da produtividade marginal do trabalho, e agora nós passamos o P aqui multiplicando de forma que a gente isole o salário monetário. Então, o salário monetário, uma vez fixado, né, a função de oferta agregada da economia, ela vai variar a partir de dois fatores: da produtividade marginal do trabalho, que é considerada fixa, né, ao menos no curto prazo, uma vez que ela depende da tecnologia e do estoque de capital, nós vamos considerar ela fixa. Então, o que vai determinar a variação do salário monetário é diretamente o nível de preços, tá? À medida que o nível de preços está aumentando, né, aqui nós estamos na mesma regra anterior, P1 que é maior do que P0 e P2 que é maior do que P1, está ocorrendo deslocamentos na produtividade marginal do trabalho multiplicado pelo preço. Então, eu tenho um salário monetário fixado, uma vez que o nível de preços está aumentando, né, essa curva aqui, tá, ela está sendo de demanda por trabalho, né, ela está sendo deslocada para frente, de forma que os caras, que os empregadores, né, estão demandando por mais trabalho, né? Quando isso acontece, o que nós temos aqui, então, é um efeito real a partir de mudanças nominais do nível de preço. Então, o nível de preços está aumentando, está acontecendo o aumento da demanda por trabalho, N0, N1, N2. Esse aumento da N0, N1, N2, ele naturalmente, que dentro da função de produção, né, com K fixo, ele tem como resultado o aumento do produto real da economia. Logo, aqui nós encontramos, então, né, uma relação da oferta agregada da economia, em que o nível de preços está aumentando e o produto da economia está aumentando, tá? Ok, gente? Então, uma relação agora diretamente proporcional entre nível de preços e o nível de produto. Quanto maior o nível de preços, uma vez que o salário monetário é rígido, maior é minha demanda por trabalho,
Isto aumenta o emprego, isto aumenta a renda, então eu tenho uma relação agora direta, uma relação positiva entre o aumento dos preços e o aumento da renda real da economia. E também o inverso é válido. Uma vez que os preços estejam caindo, né, e o salário monetário esteja rígido, eu reduzo a minha demanda por trabalho, tá? Eu reduzo aqui, então, minha quantidade de emprego, o produto reduz, e uma vez que os níveis de preços estão caindo, eu estou com uma redução da renda real da economia. Tudo bem, pessoal? Ok? Então tá. Muito bem. Então, o que acontece, né, o efeito do aumento no estoque de moeda quando o nível de preços ele é flexível. Então, o que nós havíamos falado ontem, né, nós tínhamos trabalhado ontem, é que uma vez que o nível de preços ele aumente, né, então, considere então que você esteja no ponto P0, né, no ponto P0 aqui, ó, no ponto Y0R0, LM0, P0, tá? E aí, então, aconteceu aqui um aumento da oferta de moeda, tá? Desse ponto aqui, LM0, para este ponto aqui, para este ponto aqui, ó. Para esta curva aqui, tá? Eu saí desta curva e vim para esta curva. Então, eu fiz um aumento da oferta de moeda, tá? Eu aumentei a quantidade de moeda de tal forma que essa curva, eu não estou considerando aqui o aumento do nível de preços, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma redução da taxa de juros e um crescimento da renda para este ponto. Porém, o que nós sabemos aqui agora com a curva de oferta agregada, né? Eu estou gerando um aumento da demanda agregada, mas existe uma relação positiva entre o nível de renda e o nível de preços, tá? Aqui determinado aqui pela curva da oferta agregada, né? Uma vez que a renda ela aumente, né? Por conta aqui da curva de oferta agregada, que tem uma relação positiva entre a renda e os preços, né? Esse deslocamento aqui da demanda agora causada por esse aumento da oferta de moeda está elevando o nível de preço de P0 para P1, né? Quando há essa elevação dos níveis de preço de P0 para P1, o que vai acontecer é uma redução dos saldos monetários reais da minha economia. E mediante dessa redução dos saldos monetários reais da minha economia, né, eu vou ter, então, um deslocamento da minha LM aqui para a esquerda. De tal forma, então, que o efeito final vai ser este e vai ser este. Tá? Vai ser este e vai ser este. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Só um segundo. Ok. Alguma dúvida? Então, agora o aumento do nível de preços ele passa a ser incorporado dentro do meu modelo a partir da relação entre demanda e oferta de moeda. Mais uma análise aqui. Os efeitos do aumento dos gastos do governo quando o nível de preços ele é flexível, tá? Então, o que vamos ter agora aqui, né? Inicialmente, eu estou neste ponto Y0 e R0, faço uma política de aumento do crescimento dos gastos, desloco a minha IS aqui para a direita, né? Se eu não tivesse nenhum efeito sobre o nível de preços, o resultado aqui
o resultado aqui do meu modelo ISLM seria, o resultado final seria este aqui, né? E este aqui tem uma... Perdão. Este aqui, né? Tem aqui um sinal aqui para indicar que esse aqui é um efeito transacional, né? Transitório, ou que nem chega a acontecer, mas seria este daqui, né? Dado aqui o efeito sobre a minha IS, mas agora eu estou numa situação em que eu tenho uma oferta agregada positivamente inclinada. Então, este efeito aqui do aumento dos gastos do governo, que desloca a minha demanda agregada para a direita, como a minha curva de oferta ela é positivamente inclinada, isso aqui está ocasionando um aumento do nível de preços, tá? E este aumento do nível de preços, por sua vez, ele vai gerar um deslocamento para a esquerda da minha LM, de tal forma, então, que o resultado final vai ser dado por estes dois valores aqui, R1 e Y1, neste ponto aqui, que é menor do que o que seria, né, se acaso os níveis de preço estivessem fixados, tá? Tá bom, pessoal? Até aí tranquilo? Então, basicamente, o resumo da história é que uma vez que eu tenho o efeito sobre a oferta agregada, né, relacionado aqui à demanda agregada, o efeito aqui no sistema ISLM sempre será sobre a curva LM, reduzindo os saldos monetários reais, ou seja, a quantidade total de moeda disponível, o que vai acarretar, então, aqui uma redução da quantidade de moeda, né? E o efeito aqui do modelo ISLM vai ser relativamente menor, tá? Por conta deste efeito aqui sobre a oferta agregada, tá? Ok, pessoal? Me pergunta alguma coisa aí. Possível que ninguém tenha alguma dúvida. Professor, Pode falar. pode explicar esse gráfico aí em cima de novo? Esse aí do emprego e salário monetário? Esse daqui? Isso, 8.8. Ok. O que acontece é que é o seguinte, ó, questões aí que nós apresentamos na aula de ontem, o salário monetário ele vai ser rígido, ele vai ser relativamente fixo, ok? Tudo bem? Ok. Uhum. Então, eu estou considerando que a produtividade marginal do trabalho ela é relativamente constante. Ela é constante, porque ela é dada por fatores fixos, ou seja, a rentabilidade de cada trabalhador ela é constante em termos reais. Tudo bem? Beleza. Então, o único aspecto aqui que faz eu aumentar minha demanda por trabalho é se os níveis de preços eles estão aumentando, tá? Porque uma vez que o salário monetário é fixo e os níveis de preços estão aumentando, de P0 aumenta para P1, de P1 aumenta para P2, o que está acontecendo é que você está ganhando, enquanto empresário, você está ganhando mais, porque você está vendendo um preço mais alto, e seu custo da mão de obra está fixado aqui, ó. Tá bom? Então, por conta desses aumentos dos níveis de preço, você está aumentando aqui a sua oferta aumentando aqui o seu nível de emprego. Você está empregando mais pessoas. Quando você emprega mais pessoas, aqui dentro da sua função de produção, você também está aumentando o produto da economia, produto real da economia. Tá? Então, essa relação entre preço e aumento do produto, uma relação diretamente proporcional, é que gera essa curva de oferta agregada aqui, em que o aumento do nível de preços está positivamente relacionado com o aumento aqui do nível de renda real da economia.
Ok, Samuel? Sim, obrigado. Então é isso. Então, esses 3 gráficos aqui servem então para juntar o que acontece com o aumento do nível de preços junto com como é que isso aqui se relaciona positivamente com o aumento do nível de renda. Então tá. Bom, agora o que nós vamos fazer é incorporar alguma possibilidade de variabilidade do salário monetário, tá? Então, nós conhecemos as pressuposições clássicas, né, em que os trabalhadores e os empregadores têm informação perfeita sobre o funcionamento da economia, têm informação perfeita sobre o salário real. É por isso que a demanda e a oferta de trabalho sempre mantém o produto relativamente fixado, tá? E no modelagem keynesiano nós dissemos que isso não acontece, né? Que o salário monetário ele é rígido, tá? Ele é relativamente rígido, ao menos no curto prazo, de tal forma que mudanças no salário elas não acompanham mudanças na demanda e na oferta de trabalho. É aí, ok. Bom, então o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos incorporar aqui uma função de oferta de trabalho por parte do olhar keynesiano, né? Então, a teoria clássica do trabalho diz que existe uma relação direta entre o salário real e a oferta de trabalho. Isso aqui foi a nossa primeira prova, né? Aumenta o salário real, aumenta a oferta de trabalho, né? Aquele grafiquinho lá que vocês conhecem, né? Se o salário real está aumentando, eu estou aumentando a minha oferta de trabalho, tá? Agora, do lado keynesiano, né, nós colocamos então a hipótese que os salários monetários eles são rígidos, mas isso não significa, né, nesse arcabouço teórico keynesianos americanos que nós estamos discutindo, que o salário ele vai ser eternamente fixado, que o salário, que a oferta de trabalho ela nunca vai se alterar em função, né, de mudanças do salário real. Só que, ao invés de nós pressupormos que os trabalhadores têm informação perfeita, como no modelo clássico, neste modelo keynesiano, nós vamos substituir a informação perfeita por expectativas em relação aos preços. Tá? Ou seja, existe, na hipótese aqui dos velhos keynesianos, alguma formação de expectativas por parte dos ofertantes dos trabalhos sobre os níveis de preços, tá? E sempre que nós falamos de expectativas, que é isso daqui, né? Nível esperado de preços. Nível esperado de preços, nós estamos nos referindo que trabalhadores, né? Que sindicatos, que tudo aquilo que é utilizado para, de alguma forma, tudo que é utilizado para, de alguma forma, entrar num sistema de barganha salarial com os empresários, com os setores diferentes da economia, né, é formado por alguma regra de formação de expectativas, tá? Essa regra de formação de expectativas, basicamente, é em relação ao futuro. Ao futuro, tá? Então, como eu sei que meu salário ele vai ficar rígido por algum espaço de tempo, de alguma forma eu quero antecipar o que acontece no futuro em termos do nível de preços. O que eu posso esperar que vai acontecer com os níveis de preços, por exemplo, daqui a um ano? Né? Vamos supor que o salário aqui seja fixado em um ano, e no próximo ano há uma nova rodada de negociação salarial.
entre funcionários e sindicatos, né? De que forma que eu posso formar expectativas sobre o que vai acontecer nesse ano, né? Naturalmente, se eu espero que durante este ano a inflação vai ser de 100%, o que vai acontecer é que eu vou estar entrando na seguinte rodada de negociação. Olha, você está me pagando 1.000, mas o que eu consigo comprar agora em janeiro, lá em dezembro vai ser apenas a metade. Então, como é que a gente vai entrar numa negociação sobre isso daí? Como é que a gente vai fazer? Né? E basicamente esse é o ponto. Então, nesse momento, o que, que nós estamos fazendo, né? Nós vamos olhar agora como estes velhos keynesianos, eles, sempre que eu falo velhos keynesianos, lembro da aula passada, tá? São os economistas americanos que incorporaram a visão keynesiana dentro do arcabouço teórico ISLM, de demanda agregada, e o que vai surgindo aí pela frente, tá? Então, como que eu vou, como que estes caras, né, como que os sindicatos, como que quem está nas rodadas de negociação salarial, eles vão fazer para chegar, né, num determinado consenso sobre o que será a inflação do próximo ano, né? Então, por hipótese, nesse momento, tá, trabalhava-se com a ideia de expectativas adaptativas, tá? Então, expectativas adaptativas. Por que expectativas adaptativas? Porque eu estou adaptando o que aconteceu no passado, no ano de 2 anos atrás, 3 anos atrás, N anos atrás, eu estou incorporando o passado diretamente na minha ideia de expectativas em relação ao que vai acontecer esse ano, tá? Então, se no ano passado, por exemplo, a inflação foi de 5%, se eu estou no modelo, por exemplo, de expectativas adaptativas, em que esse A1 aqui ele seja igual a 1, por exemplo, tá? Então, eu vou incorporar, eu vou acreditar que este ano, eu estou agora, em janeiro, quando eu estou fazendo a minha negociação salarial, né? A inflação que vai acontecer ao longo do ano vai ser exatamente de 5%. Então, digamos assim, em termos reais, né, eu tenho que aplicar esse desconto de 5% sobre o meu salário, né? Ou pelo menos fazer alguma fórmula aqui em que eu entre num acordo com o meu empregador que a minha capacidade de consumo ela não fique tanto alterada, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, os níveis de preços eles dependiam, então, por hipótese, né, as expectativas que os trabalhadores faziam em relação aos níveis de preços deste momento agora, no momento que ele faz, que ele acerta aquele salário monetário relativamente fixo, né, por hipótese, ela vai depender de variáveis dos valores defasados da inflação. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto? Bom, quantos A's aqui, A1, A2, A3, forem estatisticamente significativos, né? Estatisticamente, a gente consegue determinar quantos valores aqui defasados seria o ótimo de você utilizar, considerando aí que você está tentando captar o comportamento, né, destes trabalhadores. Tá bom? Então, a incorporação da visão do passado para expectativa agora no presente tem esse nome, expectativas adaptativas. O que significa, então, expectativas adaptativas? Você usa-se o termo, né, back, forward, looking. Tá?
backward looking seria a mesma coisa que olhando para trás. Então, os papers em macroeconomia, quando querem utilizar esse tipo de hipótese, eles falam assim, considerando o modelo backward looking. Não? Então, a ideia é o seguinte, que o modelo considera que você forma suas expectativas em relação à inflação que vai acontecer esse ano, ou utilizando um contrato que você quer incorporar dentro do seu contrato de trabalho, né, olhando para trás. Então, backward looking, né, olhando para trás, backward looking, que significa olhando, e backward deve ser para trás, alguma coisa do tipo, significa assim, eu olho para trás para poder formular a minha expectativa em relação ao presente. Nesse modelo, obviamente que você pode ter outras informações que estejam acontecendo agora, de tal forma que você possa incorporar no seu modelo. Mas, em termos da variável inflação, ou qualquer outra variável que você queira prever, né, a própria variável, por hipótese, ela carrega informações que, aí eu já estou indo mais para a estatística, né, que seria informações para você realizar uma boa previsão utilizando o que você tem de informações passadas, utilizando para o presente. Tá bom? Alguma coisa aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, então, né? Tá bom. Então, a partir desta incorporação da hipótese que os trabalhadores, né, eles podem incorporar alguma mudança do nível de preços neste momento, na hora que ele vai fazer a contratação salarial, você quebra um pouco uma certa, digamos assim, uma certa ingenuidade que o modelo carregava, né, com aquela curva horizontal de oferta do keynesiana, que a gente começou ontem, né, foi a primeira figura que a gente apresentou, em que a renda ela podia variar e o nível de preços ela não mudava, e mais ainda, né, você muda um pouco algum tipo de ingenuidade de você achar que nada dos níveis de preços vão ser incorporados em termos do salário real. Então, por hipótese, digamos assim, o salário real ele não vai flutuar como o preço do tomate e da batatinha, que a gente estava falando ontem, né? Ele não vai ficar mudando a todo momento. Mas o que nós estamos incorporando no nosso modelo é que os empregadores, os empregados, né, os ofertantes de trabalho, eles podem sim utilizar de algum tipo de informação para poder barganhar um salário, né, e criando expectativas em relação à inflação a partir, no caso, por hipótese desse modelo aqui, utilizando aquilo que eles conhecem que aconteceram no passado, né, olhando para trás. Tá bom? Então tá bom, gente. Se ninguém tem nenhuma pergunta, às vezes as perguntas de vocês me ajudam a explicar a coisa de outra forma. Por isso que é importante perguntar. Tá? Então, tudo bem. Então, quando você faz isso, o que vai acontecer é o seguinte: o salário ele não vai ficar flutuando igual no modelo clássico, mas ele vai ter alguma mudança, sobretudo nos períodos que você, por exemplo, aqui no Brasil isso é muito característico, sobretudo nos períodos que você está fazendo rodadas de negociação para mudanças salariais, tá? Então, isso acontece muito, né? Quem está no setor, por exemplo, quem é bancário, sabe que todo ano tem uma confusão danada da FEBRABAN para poder chegar no novo piso salarial com os bancários, aí tem questão de PLR, isso, aquilo, aí sempre vem lá uma proposta para cortar tudo, aí vem uma proposta do sindicato dos bancários para dobrar tudo, e aí às vezes não conseguem, entra em greve, né? Todo mundo sabe aí que vira e mexe tem uma grevinha aí por parte dos bancários,
geralmente está bem associado nessa relação entre o sindicato dos bancários com a FEBRABAN, né, que é a Federação dos Bancos, né, que os empregados, os bancários vão utilizar de alguma forma de greve para poder forçar, né, uma negociação salarial melhor, né? E aí isso aí tem ano que a greve de 1, 2 meses já aconteceu, né? Tem vezes que a greve ela é de uma semana e acontece. Então, e aí o que acontece é o seguinte: quais são os termos que você vai utilizar na negociação para poder chegar num nível salarial que seja compatível com aquilo que você espera? Você vai argumentar um monte de coisa, né? Ah, teve inflação, aí não houve recomposição salarial, isso é muito comum, né? Às vezes em greves, quando a gente acompanha. Ah, o sindicato tal está em greve porque há não sei quantos anos não tem recomposição salarial, houve perdas reais de salário por parte da categoria, né? São esses termos mesmo, né? Categoria, perda real de salário, é tudo isso. A inflação, ela cresceu num determinado montante que aquela categoria em questão lá não teve acréscimo do seu salário monetário compatível à mudança no nível de preços. Bom, já falei demais sobre esse assunto. Isso aqui é importante, então, ó. De acordo então, com a equação 8.6, as expectativas de preço são essencialmente retrospectivas, ajustando seu comportamento passado no nível de preços. Ou trouxe na visão keynesiana uma inércia considerável nesse processo de ajuste. As expectativas de preços se ajustam lentamente ao comportamento do nível de preço passado. Se este for o caso, as expectativas de preços não mudam em função das condições econômicas correntes, como era a proposta dos clássicos. Ao analisar os efeitos das diversas mudanças na política econômica, por exemplo, podemos considerar PE como sendo constante. Num prazo mais longo, transcorridos muitos períodos curtos, precisamos levar em conta o efeito das políticas de estabilização sobre o PE, porque essas políticas terão afetado os níveis de preços em períodos passados. Ok. Muito bem. Então, com essa nova hipótese que nós estamos realizando, né, o que nós teremos, então, é uma nova curva, agora sim, uma incorporação de alguma curva de oferta do trabalho positivamente inclinada, mas agora essa curva ela não depende de P, ela depende de PE. Certo? Então, depende aqui do nível de expectativas em relação aos preços. Ou seja, quando o P0 aumenta de P0 para P1 para P2, os ofertantes do mercado de trabalho, eles não vão incorporar toda a variabilidade dos preços na hora de entrarem nas rodadas de negociação, né, entre ofertantes e demandantes de trabalho, de tal forma que o W1 responda na mesma proporção desse P1. Então, a variação, o W1 menos o W0, ele vai ser sempre, por assim dizer, menor que o P1 menos o PE. Tá? Por quê? Porque este PE aqui, ele estava supondo, por exemplo, baseado no P0, que era o nível de inflação neste momento aqui. Tá? Transcorrido um ano, há um reajuste salarial baseado no P0. Só que suponha que o nível de preços ele seja maior para P1. Tá? Então, este salário aqui, que aumentou de W1 para W0, ele vai aumentar, porém, ele vai aumentar menos do que este novo nível de preços. Tá ok? E aí, o que vai acontecer? Como
o sujeito que está vendendo, ele não tem esse mesmo problema, ou seja, o preço dele está aumentando para ele agora, ele vai fazer o quê? Se o preço está aumentando, eu estou vendendo mais, e o salário monetário está relativamente fixo, baseado na expectativa de preço de P0, eu posso contratar mais, que o salário monetário ele não vai responder imediatamente a esse novo nível de preço que está acontecendo agora. Ok? Então, ainda assim, eu tenho um crescimento aqui do meu nível de renda, baseado aqui na minha quantidade de pessoas mais empregadas, positivamente associado ao crescimento do nível de preços, tá? Porém, esse produto aqui, ele vai crescer menos do que o nível de preços. Por quê? Porque o crescimento desse nível de renda, né, ele vai ser inversamente proporcional ao crescimento do salário monetário, tá? Isso que vai acontecer na hora que a gente compara as duas situações com e sem flexibilidade do salário. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tinha uma situação em que meu W ele era completamente fixo. E essa curva aqui de oferta do trabalho, ela não exercia efeito nenhum, tá? Então, eu estava nessa situação aqui. Quando o nível de preços aumentava de P0 para P1, eu aumentava até o meu N1, tá? Só que agora eu estou numa nova curva de oferta do trabalho em que a minha oferta de trabalho ela está associada com minha expectativa sobre os preços. Então, o meu salário monetário ele está aumentando, tá? Ele está aumentando menos do que o nível de preços total aqui P1, mas alguma coisinha ele aumentou, tá? Então, nesse primeiro caso, que o W era fixo, eu consegui aumentar até aqui o meu nível de renda, porque naturalmente estava mais lucrativo para mim, o nível de preço estava aumentando, né? Eu estava vendendo mais, e o meu custo de empregado, de gente para trabalhar para mim, não estava respondendo, o custo dele não estava aumentando, porque o salário dele é fixo, está fixado nesse momento. Ano que vem a gente vai ter que rever isso, mas nesse momento está fixo. Então eu consigo empregar mais gente, produzir mais, porque a minha lucratividade está maior, porque o nível de preço está aumentando. Tá? Com isso eu tenho esse nível de renda aqui maior. Agora, numa situação que os salários monetários, eles relativamente respondem, né? Ou seja, em vez de ficar fixo o tempo todo, ele está tendo algum crescimento aqui, por conta da minha formação de expectativas, né? Agora eu não posso contratar o mesmo tanto que eu estava contratando antes. Então, a minha curva de oferta do trabalho, ela vai ficar mais inclinada, né? Mais em pé, tá? Ou seja, para o mesmo nível de preços que houve o crescimento, eu tenho aqui um nível de produto relativamente menor. Tudo bem? Professor, Oi. só para ver se eu entendi. Então, quando aumenta o nível de preços, a expectativa, eles tomam a expectativa do preço passado para negociar um salário maior, certo? Certo. Então, tipo, a variação do preço ela vai ser maior do que a variação do salário. E isso, caso o salário fosse fixo, as firmas iam contratar mais, mas como o salário variou um pouco, as firmas contrataram menos, então isso influi no produto também, é isso? Isso. Suponha assim, você está em 2019 pagando um salário de 1.000 para cada funcionário seu.
chegou em 2020. Vamos supor que a inflação tenha sido de 10%. Começou 2020. Se você tem expectativas completamente adaptativas, vamos supor que todo o nível de preços agora ele fosse imediatamente incorporado ao que aconteceu no último ano. Não é bem assim, mas vamos supor que seja isso. Então, esses 10% de inflação que aconteceu nas rodadas de negociação vai aumentar o salário para 1.100. Tá? Supondo que a expectativa de preço seja completamente adaptativa. Tá? E, por outro lado, supondo que, por acaso, você conseguisse convencer seus empregados a não incorporar essa inflação de 10%, continuasse pagando 1.000. Tá bom? Tudo bem até isso, amor? Sim, entendendo. Então, você tem duas situações. Uma situação que você vai ter que pagar o salário de 1.100 e outra situação que você vai continuar pagando o salário de 1.000. E aí, no transcorrer do ano de 2020, a inflação foi de 20%. 20%. Então, nos dois casos, você está vendendo 20% a mais. Sua receita está crescendo 20%. Suponha, tá? Suponha que mesma quantidade que você tenha vendido e tal, a sua receita está aumentando 20%. Como você pode ter, como a sua lucratividade está aumentando com esse novo crescimento dos preços, o que vai acontecer é o seguinte, para o cara, se na situação que você está pagando 1.100, você vai aumentar um pouco mais a produção, vamos supor que você vai colocar uns 10% a mais de pessoas para trabalhar. No caso que você está pagando salário de 1.000, você vai colocar uns 20% a mais de gente para trabalhar para você. A grosso modo é isso. Sim, mas... E esse P1 não vai ser incorporado nesse ano de 2020, tá? Esses 20% de inflação não vai entrar agora no salário. Desculpa, pode perguntar. Não, em relação ao nível de preço, como você disse, 2020 estava 10% o nível de preço, então a expectativa do preço era isso. A expectativa dos trabalhadores, né? Como não houve um reajuste, supondo que não tenha o reajuste, continue em R$ 1.000, aí aumente ainda mais o nível de preço, em 20%. No próximo ano, a expectativa vai ser... vai contar a expectativa dos 2 últimos anos que não teve reajuste? Então, aí vai depender do modelo em questão que você está trabalhando, vai depender das condições de barganhas que os trabalhadores possuem, vai depender de quão sindicalizado é o setor, vai depender da quantidade de oferta que você tem daquela situação, vai depender de tudo, entendeu? Então, digamos assim, cada economia responde de uma forma. Basicamente é isso. Por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, basicamente o pessoal consegue brigar por melhores salários. Então, tudo bem, tem queda de salário real um tempo, mas eles vão lá e conseguem incorporar isso daí em algum momento nos salários monetários. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é tudo livre negociação, mesmo, assim. E tem queda, tem crescimento, é salário por hora, o cara não tem custo para te mandar embora. Na Itália, o custo para você mandar uma pessoa embora é altíssimo. O pessoal brinca que uma vez que você contrata o cara entra para sua família, que você não consegue mandar mais o cara embora, que é muito alto o custo de demissão na Itália. No Japão não é tão caro, mas eles têm formas lá eles têm a tradição lá de não ficar mandando ninguém embora. No Brasil é um negócio meio termo, você tem sempre um salário base, e aí os caras entram em contato para flutuar o seu salário de acordo com a sua produtividade. Então, assim, não tem uma resposta única para a sua pergunta. Depende muito das condições gerais que os trabalhadores estão
estão postos. Respondi, Samuel? Sim, entendi. Eu acho que eu confundi em relação àquela equação que mostrou antes, do preço esperado. É preço esperado? Expectativa de preços, né? Expectativa de preços. Porque tem A, P1 mais A, P2. Eu pensei que esse preço são os níveis de preços futuros que eles estão tomando como base. Não, Passados, perdão. passados. São os níveis de preço passados. A sua pergunta é quanto tempo para trás que eu vou levar em consideração? Isso depende muito. Por exemplo, no Brasil, como regra geral toda vez que a gente vai fazer umas estimativas econométricas, você vai encontrar ali um valor entre 0,4, 0,5,5, 0,6, dependendo ali, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, em média, 40% da inflação é repassada para frente. Em termos de salário mínimo, né, o governo anterior ele tinha uma regra de recomposição salarial que dependia do crescimento econômico dos 2 últimos anos, então o crescimento era real. Esse governo agora eu acho que não tem uma regra muito clara de como que essa recomposição é feita, tem um salário mínimo ali que ele é feito de uma forma, enfim, determina lá qual que vai ser o aumento, mas não tem uma regra geral, entendeu? Você pode ter um modelo que vai indicar para você 3 defasagens, 2, uma, enfim, depende muito. Tá ok? Entendi. Respondido. Beleza. Muito bem. Então, este é o ponto, né? Quando você está, então, numa economia em que os níveis de preços eles são incorporados na economia por meio da oferta de trabalho, né, mais inelástica vai se tornando essa curva. Obviamente, se por algum motivo qualquer você tiver uma hipótese em que os trabalhadores vão conseguir incorporar todo o aumento de preços nos seus salários monetários, você basicamente volta para a curva de oferta clássica. Tudo bem? Você volta para a curva de oferta clássica. Ou seja, não adianta você fazer absolutamente nada em termos de demanda, né? Porque tudo que você faz em termos de demanda, o mercado de trabalho está resolvendo isso e consegue incorporar exatamente os salários monetários de tal forma, então, que mudanças da demanda agregada não tem efeito aqui nenhum sobre a sua economia, tá? Ora bolas, né? Por assim dizer, o que está faltando basicamente para toda essa conversa nossa, que nós falamos de Keynes e SLM, demanda agregada e papel do governo, papapá, tá quase voltando aí tá quase voltando para o modelo clássico. A única peça que está faltando para você cair de novo no modelo clássico agora é o mercado de trabalho, tá? Então, o que acontece? Houve, nesse momento, uma quantidade enorme de teóricos, tanto do lado keynesiano e do lado, nesse momento eu vou chamar de clássico, que mais vai virar monetarista em algum momento, que defendiam essa hipótese que o ajuste dos preços eles não ocorriam de forma imediata, tá? Você vai encontrar, por exemplo, uma hipótese chamada Ilha de Phelps. A Ilha de Phelps ela diz que você tem os indivíduos, eles estão todos espalhados em ilhas
e um não consegue reconhecer as variações dos preços dos outros setores. Então, quando ele começa a aumentar a lucratividade dele, ele não entende se ele está ganhando mais ou se é o nível geral de preços da economia que está aumentando. E aí, então, como você não tem informação perfeita sobre essas mudanças de preço, esses preços eles não são incorporados imediatamente nas barganhas salariais, né? O próprio Friedman, ele também advoga que os preços eles não são completamente flexíveis no mercado de trabalho, ele aceita isso muito bem, né? E a hipótese dele é a hipótese de miopia dos agentes econômicos, ou seja, que eles, por motivos muito semelhantes a esse da Ilha de Phelps, né, eles também não conseguem entender se os preços apenas setoriais estão aumentando ou os preços gerais da economia estão aumentando. Aí, no caso, é muito a questão de economia americana, né, que aí você quer responder o que acontece mais nos Estados Unidos, que como a livre negociação lá no mercado de trabalho é geralmente muito mais usual do que na Inglaterra, né? Você, digamos assim, no caso da Inglaterra, ok, você vai lá e fala, mas o mercado de trabalho da Inglaterra não possui uma quantidade enorme de rigidez, né? De questões lá que impede de fricções, a palavra é essa, a palavra é essa. Tem uma quantidade enorme de fricções que impede que a livre negociação leve ao salário real compatível da economia. Mas os Estados Unidos não é bem assim, né? Então, basicamente é o seguinte, por esse ângulo, né, os salários reais dos Estados Unidos deveriam ter caído rapidamente nos Estados Unidos e isso ter, digamos assim, por hipótese aí, ter gerado não ter gerado uma quebradeira generalizada dentro da economia deles, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente sabe aí que a década de 30 para eles foi tão penosa como nos outros países. Bom, então, o fim da história é esse, né? Quando eu tenho uma curva com salários rígidos, monetários rígidos, ou que respondem pouco aos níveis de preços, eu tenho uma curva mais elástica, mais deitada, né? Ou seja, se eu tivesse uma situação em que não, tá ok isso daqui, né? Numa situação em que os salários monetários são fixos, eu tenho então essa relação de oferta agregada que é positivamente inclinada, porém não muito inclinada. Numa situação em que o W é variável, eu tenho ele mais inclinado, né? De tal forma que se eu tivesse um W completamente variável e que houvesse incorporação das informações dos preços nos salários imediatamente, nós voltaríamos aqui para a curva vertical dos clássicos, tá bom? Então é isso. Salários mais flexíveis, curva mais inelástica, mais inclinada. Salários mais rígidos, curva menos inclinada, positivamente inclinada, porém não tão inclinada. Tá? Bom, agora o que nós temos, tá? Nós temos, então, fatores que deslocam a curva de oferta agregada. Que fatores são esses? Bom, os fatores que deslocam a curva de oferta agregada são todos os fatores que vão incidir diretamente no preço ou no custo marginal por parte dos empregadores. Ou seja, o salário real pode ser um fator que desloque, né, a oferta agregada, choque em insumos como petróleo, tá? Mas o quê? Qualquer choque externo
que aumente o custo desses camaradas, tá? Então, qualquer coisa que aumente o custo de forma generalizada da economia sem afetar a demanda agregada, tá? Sem que isso se traduza em aumento de rentabilidade para o empregador, né, para o empresário, isso vai caracterizar um aumento de custo, um choque de custo para o sujeito. Então, o que o custo, o choque do custo, ele significa? Significa que, né, ao mesmo nível de oferta que eu estou tendo, o meu preço relativo ele está aumentando. Isso empiricamente é muito comum de se ver, tá? Então, se você pega aqui, eles pegaram aqui a década de 70 e a década de 80, aqui em 78, 79, né? Houve aqui o famoso choque do petróleo, né? Criação do OPEP, que elevou significativamente o crescimento aqui dos preços dos insumos. E como vocês vão ver, né? No caso do Brasil, foi a porta de entrada para a hiperinflação na década de 80. Né? O Brasil tinha uma inflação relativamente controlada, não era baixa, mas também não era absurda. Em 79, o Geisel ele quer, porque quer implementar o segundo PND, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento, mesmo diante do choque do petróleo, e o resultado foi uma baita inflação que começou a ficar cada vez maior dentro da economia brasileira, tá? Nos anos posteriores. No caso aqui dos Estados Unidos, o que você pode observar? De 73 para 74, o crescimento do PNB real, ou seja, o crescimento real da economia, houve uma retração, tá? E aqui, o que aconteceu aqui foi um crescimento do deflator do PNB, ou seja, o nível de preços aumentaram. Houve uma redução, mas os preços aumentaram. De 74 para 75, outra queda. E aqui, novamente, crescimento do nível de preços. Daqui para cá, um baita crescimento econômico. Daqui para cá, uma redução de novo da inflação. Tá? E aí, por que esse quadro está aqui? Esse quadro está aqui que não é muito trivial você olhar e indicar que todo aumento da demanda agregada necessariamente vai estar associado com choques e crescimento do nível de preço. Você pode ter crescimento do PIB e você pode ter retração do nível de preços, da mesma forma que você pode ter retração na economia e aumento do nível de preços, tá? Que é o que nós estamos vendo, no caso agora aqui na economia brasileira, né? Você está vendo aí uma série de crescimentos dos níveis de preço. Hoje eu vi um dado absurdo, né? Que o IGPM, o Índice Geral de Preços, o M, eu esqueci o que foi de 32% esse ano, que é o IGPM é o balizador dos preços de aluguéis. Assim, no meio da pandemia, os preços de aluguéis aumentar 32%, né? É um negócio que difícil de entender. Ou seja, é o caso do Brasil. Você está tendo inflação em vários segmentos de alimentos, principalmente nos segmentos associados ao câmbio, né? Que petróleo, questão de aumento de combustível, e você está tendo retração econômica. Então, o que é isso? Isso aí, basicamente, está caracterizando que você está tendo um choque de custos, ou seja, o cara que é empresário, ele de certa forma, ele encontra um nível de preços maiores, ele não consegue repassar isso, ou seja, isso não está aumentando a sua lucratividade, está reduzindo a sua receita, está aumentando o seu custo, está reduzindo o seu lucro, e
sem efetivamente ele tá ganhando mais. Ele consegue repassar alguma coisa desse custo, mas naturalmente isso não está aumentando a produção da economia, o PIB da economia, porque nós estamos incorrendo em retração econômica, tá? Ou seja, o cara está vendendo menos, está lucrando menos e nós estamos lidando com níveis de preços cada vez maiores. Isso é relativamente comum e pode acontecer bem na economia, tá? Esse tipo de situação é o que vai caracterizar, então, movimentos da oferta agregada para a esquerda, tá? Então, eu posso ter uma situação de inflação de demanda, que é esse caso aqui. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? A demanda está aumentando e os níveis de preços estão acompanhando o crescimento do nível de demanda. Nesse caso aqui, dá para o governo fazer alguma coisa. O que ele tem que fazer? Retração da demanda. Tá? Ele pode retrair a demanda. Queria escrever retrair aqui. Então, como é que ele pode fazer retração da demanda? Ele pode diminuir a oferta de moeda, ele pode reduzir o gasto público, ele pode aumentar tributos, né? Quando ele reduz a moeda, a gente sabe aqui que ele vai aumentar a taxa de juros. Isso aqui vai reduzir o nível de investimento, né? Então, ele tem aqui instrumentos para poder segurar essas mudanças na demanda agregada. E agora, no caso da oferta agregada, é o pior dos mundos, né? A gente sempre fala isso. Movimentos da demanda agregada acontecem com uma conjunção entre retração da produção, né, da renda de equilíbrio entre oferta e demanda, associado ao nível de preços. Tá? O que você pode fazer numa situação dessa? Não pode fazer muita coisa ou quase nada, né? A não ser assim. No caso específico do Brasil, a Petrobras, o governo compra uma ideia de reduzir o lucro da Petrobras, não repassando as mudanças na taxa cambial para o barril do petróleo, ou pode fazer uma redução generalizada dos impostos sobre o petróleo, e, enfim, ele pode fazer alguma coisa, né? Mas aí tem alguns problemas, né? O primeiro problema é que é o seguinte, para os caras repassarem o aumento do preço para o combustível na bomba, é uma beleza, né? Petrobras anuncia que daqui 3 meses vai aumentar em 10% o preço do petróleo. Anteontem os caras já aumentaram na bomba. Incrível, né? Falou que vai aumentar 10%, aumenta 10% na bomba sem dó. E aí, quando a Petrobras anuncia que vai diminuir 5% do preço do combustível, aí eles não repassam, não, porque a gente está com combustível que a gente comprou a 5% mais caro, então tem que esperar a nova remessa de combustível para a gente poder reduzir o preço na bomba. Então, assim, embora o gráfico ele aceite qualquer coisa, né? Você pode desloca a oferta agregada para a direita, diminui o preço, aumenta a produção, eu desloco para a esquerda, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Para aumentar o preço é beleza, agora para reduzir, que é racional, né? Digamos que também é racional. Tá? Bom, então é isso. Oferta agregada, como vocês vão ler aí no livro, não tem muito o que se fazer, tá? Uma vez que você tem aumentos aí por parte dos custos, e a economia começa a se retrair com o aumento do nível de preços, né? Pouco se pode fazer. Bom, a gente pode dar uma olhada aqui nisso, né? Qualquer fator que desloque a curva de oferta de trabalho para cima e para a esquerda, reduzindo a oferta de trabalho para um dado salário monetário, o que equivale à mesma coisa, aumentando o salário monetário em uma dada quantidade de trabalho,
e uma dada quantidade de trabalho será ofertada, desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. É este fator aqui que eu estava falando com vocês, né? Por exemplo, qualquer fator que aumente o salário real da economia, né? Vamos supor, então, que houve um aumento da inflação e para cada período de tempo, né, os caras foram incorporando esse crescimento da inflação e aumentando os salários monetários, tá? De tal forma que o salário real aumentasse. Este efeito também tem esse efeito, esta incorporação, né, dos preços passados, né, fazendo uma recomposição do salário monetário, aumentando o salário real, também pode ter como resultado essa retração aqui da oferta agregada, né, desde que a demanda agregada ele não acompanha, né? Porque se a demanda agregada acompanhar, ou seja, se a demanda aumentou e o salário aumentou junto, aí o nível de renda não muda, só os preços que vão aumentar, né? Que é a relação do modelo clássico. Isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. Supor que você tem a oferta agregada e aqui a demanda agregada. Vamos supor que você faça uma curva, um deslocamento da demanda agregada, tá? Vamos supor que você aumente o gasto público e aumente a demanda agregada. DA0 para DA1. Se o mercado de trabalho não movimenta e os salários permaneçam relativamente constantes, o tempo que eles permanecerem constantes, tá? O que vai acontecer, então, é que você vai ter um crescimento para Y1 e um aumento do nível de preços para P1, tá? Esse aumento do nível de preços é porque aquele negócio que a gente já analisou, né? Eu estou aqui num salário real, monetário fixo, tá? Aqui é meu N. Eu estava produzindo aqui N0 e produtividade marginal do trabalho vezes P0. Na hora que aumentou aqui para a produtividade marginal do trabalho em P1, sem que o salário respondesse, eu aumentei aqui a quantidade de trabalho, quantidade de gente empregada, né, que dentro da função de produção vai se traduzir em Y1. Então, eu estou com maior nível de renda e maior nível de preços, tá bom? Aí suponha, isso aqui é o W0, aí suponha que no próximo período os caras façam uma recomposição perfeita no salário monetário desse aumento do nível de preço, de tal forma que você vai aumentar aqui o salário monetário, que é fixo, de novo para W1, tá? Então, o que você estava ganhando aqui em termos reais vai permanecer relativamente constante. Bom, o resultado disso, né, é que você vai ter um choque aqui de redução da oferta agregada para a esquerda, de tal forma que você vai ter um novo equilíbrio aqui do nível de preços, vamos supor que esse aqui é P1', esse aqui é o P1, né, de tal forma que você vai voltar para o mesmo nível real que você estava. Tá certo? Então, aumentos de salários em termos monetários e reais, ele traz esse choque aqui para a curva de oferta agregada. Então, tudo que mexe no preço do custo de produção por parte dos empregadores, vai alterar a oferta agregada aqui, tá? E tudo que mexe na parte de vendas, de lucratividade, aumenta aqui e varia a demanda agregada. Tá bom, pessoal? Então, é isso que aquele slide ali que eu estava lendo estava nos contando. É esse movimento aqui. Quaisquer fator que desloque a curva de oferta de trabalho para cima e para a esquerda, reduzindo a oferta de trabalho para um dado salário monetário, ou equivalente à mesma coisa, aumentando o salário monetário
e uma dada quantidade de trabalho será ofertada, desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. Está meio enrolado, mas é isso que quer dizer, tá? O aumento autônomo do preço de qualquer fator de produção variável, por exemplo, petróleo, né, deslocará a curva de oferta agregada para a esquerda. Em particular, aumentos autônomos do preço de matérias-primas têm esse efeito na pressão sobre os custos. Então, dólar, por exemplo, tipicamente, aumentou o dólar. Se a matéria-prima que eu estou trabalhando é toda importada, né, por exemplo, faço pão. O trigo é basicamente importado, é dado em dólar. O dólar desvaloriza, fica mais caro importar trigo, mais caro comprar trigo, a minha matéria-prima está também mais cara. Aí eu tenho duas opções. Ou eu seguro sozinho esse aumento do meu custo, que não é muito razoável, ou eu aumento os preços. Se a demanda agregada não está respondendo, a tendência é o quê? Né? Tendência em termos de mercado. Naturalmente, se bem, tem substitutos, né? As pessoas podem trocar pão por outra coisa, difícil, né? Mas se elas demandam menos desse produto, se eu aumento o preço desse produto, a tendência é as pessoas demandarem menos, aí que dá aquele efeito ali do deslocamento da oferta agregada para a esquerda que eu estava falando. Agora, sim, depende muito das características do produto, tá? Então, se já estudarem micro, é provavelmente bem de Giffen, né? O pessoal na Irlanda ficava mais pobre, mas não deixava de comer batata, né? Aquela história dos bens de Giffen lá que vocês certamente já ouviram falar. Além dos efeitos diretos de aumento dos preços das matérias-primas sobre a curva de oferta agregada, esses choques de oferta têm efeitos indiretos que se manifestam por meio de um efeito sobre a oferta do trabalho, né? Que aí vai depender da capacidade de incorporação deste aumento do nível de preços, né, sobre a recomposição do salário monetário. Aqui eu aconselho vocês lerem no livro, tá? Que é a história do choque do petróleo. Os preços do petróleo caíram acentuadamente nos anos 81 e 86, quando as novas fontes se tornaram disponíveis. E o cartel do OPEP enfraqueceu, né? Ele está falando da redução dos preços, ele está falando do aumento dos preços, não, né? Mas antes dessa redução aqui, 78, 79, teve um baita crescimento, né? Isso aqui está no livro, depois vocês leiam lá, tranquilo. Aqui vai falando aqui do que aconteceu, né, da redução do barril de petróleo e o efeito que esse negócio teve aqui sobre a economia dos Estados Unidos. E aí, pessoal, como é que tá? Dúvidas aí? Então, vamos lá, né? Demanda agregada, inversamente, renda e nível de preços. Acontece por quê? Porque toda vez que o preço aumenta, os saldos reais monetários diminuem, taxa de juros aumenta, investimento cai, então, maior preço, menor renda. Oferta agregada. Preços estão aumentando, e aí vai depender da capacidade de incorporação desse aumento de preços nos salários monetários. Se os salários monetários respondem exatamente aos níveis de preço, a renda não muda. Então, na oferta vertical dos clássicos. Se tem longas defasagens para a incorporação da inflação nos salários monetários, quanto mais longo, mais eu aumento a minha oferta agregada, porque os meus custos estão reduzindo, ao mesmo tempo que os preços que eu estou vendendo estão ficando maiores. E o contrário pode acontecer. Os meus preços podem estar ficando maiores Perdão, isso é a oferta agregada, tá? Então, preços maiores sem aumento nos custos, eu aumento a minha oferta, então relação positiva sobre preços e renda. Agora, qualquer fator que afete os meus custos de produção, que não estão afetando a minha lucratividade, então, por exemplo, aumento do salário, incorporação dos salários monetários, das inflações defasadas, né? O salário monetário ele vai sendo recomposto para poder
cobrir as inflações passadas que aconteceu, aumento do preço de matéria-prima, qualquer choque que aumente os meus custos sem aumentar minha lucratividade, ou seja, esse aumento de preço não se reflete em aumento de vendas, vai deslocar minha curva de oferta para a esquerda. Tá? Então, se o preço aumenta e o salário aumenta, não muda, estou na curva de oferta vertical. Se o preço aumenta e o salário não muda, o salário não tá acompanhando o aumento do nível de preço, estou ganhando mais, vou empregar mais, curva de oferta positivamente inclinada. Mudança acontece sobre a curva de oferta agregada. Qualquer fator que aumente os meus custos sem alterar a minha lucratividade, ou seja, só aumento de custo e mais nada, aí eu estou tendo deslocamentos da esquerda da oferta agregada. Fechou? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então tá bom. Se ninguém tem mais nada a falar, eu vou encerrar a gravação.